Acho que sim, já está rodando. Não? Vamos? Olá, amigos e amigas. Nós estamos aqui nos estúdios do PT na Câmara dos Deputados, no programa Ponto a Ponto, recebendo a deputada Margarida Salomão, que está aqui ao meu lado, que é deputada federal pelo PT de Minas Gerais e que atualmente é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, pelo menos até amanhã, né, deputada? Porque pelos próximos dias, até a eleição do próximo presidente, né, desse colegiado, uma vez que a legislatura começa amanhã exatamente. Os deputados tomam posse para essa nova legislatura de 2019. E hoje nós vamos conversar com a deputada sobre vários assuntos. Primeiramente sobre Brumadinho, aquela tragédia horrível que aconteceu lá em Minas Gerais, com o rompimento da barragem. Também vamos falar um pouco sobre a questão dos 300 dias de encarceramento do presidente Lula, né? E 300 dias que feitos hoje, né? E também conversar um pouco sobre educação, os retrocessos que estão acontecendo na educação no nosso país, anunciados por este governo de Jair Bolsonaro. Deputada, vamos começar sobre Brumadinho. A senhora esteve na última segunda-feira lá no local da tragédia, né? Inclusive acompanhado aí pelo líder da bancada, deputado Paulo Pimenta, a deputada Gleisi Hoffmann, também presidente do partido, companheiros da senhora também da bancada federal de Minas, estadual também. Rogério Correia, Paulo Guedes, né? Paulo Guedes e deputados estaduais. Gostaríamos que a senhora falasse para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, o que exatamente a senhora viu naquele local da tragédia. Bom, em primeiro lugar eu quero desejar um bom dia a você, a todo mundo que está aí na rede nos acompanhando da TV PT, e dizer que a tragédia de Brumadinho é a tragédia do modelo de mineração brasileiro, das relações promíscuas entre o público e o privado, a tragédia da porta giratória. Dirigentes da Vale vêm ocupar posições de direção da área de mineração no governo Temer. Da mesma forma, ex-dirigentes vão ocupar posições na Vale. Eu quero dizer a vocês que Brumadinho, visitada, um lugar paradisíaco, uma beleza, a reserva natural de Rola Moça está profundamente ferida, devastada, destruída na região do Córrego do Feijão. A minha impressão era como se eu tivesse chegado no inferno. Pelo horror daquela lama disseminada por uma área imensa, que muito ultrapassa o seu olhar físico, né? Você, na verdade, sobrevoando é que você tem a noção da extensão do desastre. Por outro lado, um cheiro de putrefação e eu conheço a sabedoria, o conhecimento de que você está ali de frente a muitas vidas perdidas, muitos mortos. É, na verdade, o maior desastre trabalhista do mundo, ultrapassado possivelmente por Chernobyl. Mas até agora, até ontem pelo menos, havia 99 mortos reconhecidos. E há uma expectativa de chegarmos a quase 400. Você estar ali, naquele caldeirão infernal, vendo passar os helicópteros, transportando corpos, é alguma coisa que mobiliza a sua indignação diante da negligência com o trabalho, da negligência com as condições ambientais, com a natureza, com os moradores das adjacências que também foram duramente atingidos. Uma pousada, aliás, uma pousada que recebia celebridades, foi inteiramente destruída e todas as pessoas que estavam lá, ao que parece, morreram. Então, é um impacto brutal, mas é alguma coisa que nós temos que transitar além desse sentimento. Além do sentimento de opressão, porque você sai dali carregado, né? Você carrega com você aquele sentimento de perda, de estrago, de ruína. Mas, além disso, nós temos que saber que é intolerável continuar desse jeito, com esse modelo de mineração, com essas barragens que são as mais baratas, mas que também são as mais perigosas.
perigosas. Um modelo de mineração que expõe a vida dos trabalhadores ou colaboradores, como é agora chique dizer, né? A Vale só tinha colaboradores que morreram no exercício do trabalho. Uma tragédia. E fora o que nós ainda vamos avaliar, porque essa água, ela está descendo, lá do córrego do Feijão, essa lama, ela está descendo com todos os seus detritos, alguns inclusive muito perigosos, para o rio Paraupeba, de onde se toma água para abastecer Belo Horizonte. Então não é apenas um desastre local, é um desastre que se espraia, que pode chegar a Três Marias e, portanto, ser carreado para dentro do Rio de Integração Nacional, que é o Rio São Francisco. Pense bem, o que esse estrago significa, por exemplo, em termos da disponibilidade da água para o semiárido. O São Francisco, cuja transposição o povo brasileiro comemorou de uma forma tão entusiástica, porque de fato é uma reivindicação secular, e aí de repente a ganância, o descuido, a incompetência, o crime geram esse tipo de situação que eu estou dizendo a você. Não é retórica, mas não dá para tolerar. Basta. Agora, deputada, a senhora falou sobre o número de mortos, que já está em 99, nós temos 259 ainda desaparecidos. Isso. E infelizmente a gente sabe que as chances de encontrar agora... E esses dados estão sendo controlados pela grande suspeita do crime, que é a Vale. Então sequer você tem dados, vamos dizer assim, blindados de interesse. A própria divulgação é muito mais lenta do que o exige a aflição das famílias, tá certo? Então ali, a própria presença do Estado, que é uma presença importantíssima na ação dos bombeiros, que estão heroicamente, olha, os bombeiros de Minas, que estão com seus salários atrasados, que não receberam o 13º, mas estão lá nadando na lama, salvando vidas. A Polícia Militar, o SUS. Então a presença do Estado é preciosa e inestimável. Mas a presença do Estado precisa ser mais efetiva, porque uma situação como essa, e ao que parece há muitas outras barragens como essa, não pode mais continuar a acontecer. Agora, deputada, olhando para o futuro, até para que nós não tenhamos uma nova tragédia dessa ocorrendo, que já é a segunda, né? Nós tivemos Mariana primeiro, agora tivemos Brumadinho e temos centenas de barragens pelo país. É a sétima, né? A segunda talvez que mais no midiática, passado recente. Né? Na minha região, você teve um outro vazamento de uma barragem que também se rompeu, que atingiu a bacia do Rio Pomba. Tá certo? Então isso às vezes, como é uma região que diferentemente de Brumadinho, vejam, é a 60 quilômetros de Belo Horizonte, gente, que isso aconteceu. É na região metropolitana de Belo Horizonte. Quer dizer, como é que você faz? E o quadrilátero ferrífero é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós estamos falando de uma situação de risco iminente que pode afetar milhões de vidas. Então, isso é de fato intolerável. Por isso, ontem, a bancada mineira se reuniu quase a sua totalidade, os deputados que já tinham mandato, os deputados que vão se empossar amanhã, mas nós nos reunimos mostrando uma grande unidade nesse aspecto e fizemos alguns encaminhamentos na nossa capacidade como parlamentares. Um deles é a convocação de uma sessão geral, uma comissão geral, que é o que se diz, que é um grande debate no plenário. É um evento relativamente raro na Câmara, em que nós vamos convocar o poder público, em que nós vamos convocar a empresa, em que nós vamos convocar os atingidos, as populações afetadas, os trabalhadores, para ouvirmos a todos e discutir a revisão do Código da Mineração, que precisa ser mais eficaz na prevenção de desastres dessa monta, ou de quaisquer desastres dessa natureza. A mineração, afinal de contas, inclusive, contribui de uma forma insuficiente até do ponto de vista fiscal, por causa da Lei Candir.
Então você tem uma espécie de destruição do meio ambiente de Minas Gerais com nenhum retorno para o poder público, enfim, reparar os males que são causados. Então isso foi uma coisa. A outra coisa que nós estamos encaminhando, já com uma presença de assinaturas muito significativa, mas que eu não tenho dúvida que vai alcançar amplamente a Câmara, é o pedido de uma CPMI, uma comissão mista de investigação parlamentar, para que a gente possa chegar, se diz muitas vezes, mas isso aí é só para levantar poeira. No caso tem que levantar poeira, tá certo? Basta de silenciar, basta de ter o silêncio promovido pelos lobbies. Isso também é criminoso. Então a nossa parte nesse momento é de trazer para a esfera pública, e no nosso caso para a esfera política, um debate com consequências, que afeta não só Minas Gerais. Claro, nós somos mineiros, estamos particularmente mobilizados, mas afeta todo o Brasil, porque você tem atividades de mineração por todo o território nacional. Certo. E, deputado, antes da próxima pergunta, nós vamos mudar um pouco de assunto, entrar agora no assunto dos 300 dias de encarceramento do presidente Lula, 300 dias que se completam exatamente no dia de hoje, para lembrar às pessoas que nos assistem, nossos amigos e amigas, que nós estamos não apenas ao vivo aqui na página do PT na Câmara no Facebook, mas também na página pessoal da deputada Margarida Salomão no Facebook e no Twitter. Portanto, se vocês quiserem, nós até pedimos que compartilhem, que deem a sua curtida, né, e que ajudem também a disseminar essas informações pela rede social. Deputada, sobre os 300 dias de encarceramento do presidente Lula, nós nunca nem imaginávamos que nós chegaríamos nesta data. Até porque nós vemos que inúmeras pessoas que foram presas, inclusive com provas, né, muito diferentes do presidente Lula, já estão soltas, né? Tivemos um dia desse, eu acho que aquele doutor, chamado doutor Bumbum, né, aquele médico lá, cirurgião plástico, que injetava uma substância nas mulheres para deixá-las aparentemente mais bonitas, até ele que matou até pessoas fazendo esse tipo de procedimento, teve a sua liberdade ontem garantida pela justiça. E o presidente Lula, que foi preso sem provas, num processo totalmente, que fugiu totalmente da normalidade, pela rapidez com que aconteceu, está há 300 dias sem ter o direito à liberdade. Como a senhora vê isso, deputada? Olha, é um rosário de tristezas, porque hoje nós estamos registrando 300 dias de uma injustiça monumental. Uma injustiça ainda agravada com o que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos uma espécie de espetáculo da injustiça brasileira. Um absurdo. Um direito que se concede a todos os cidadãos encarcerados. Parece que no ano passado foi um número de mais de uma centena de milhares de pessoas presas no Brasil que tiveram o direito de presidir a uma injustiça dessa monta, dessa grandeza. A Polícia Federal, a juíza Carolina Lebos, que vem se notabilizando pelas suas arbitrariedades, e por último, o presidente do Supremo, que fecha toda essa sequência de absurdos de uma forma patética, autorizando que o morto vá visitar o vivo, num ambiente fechado, sem celular. Que medo, gente. Que medo que esse povo tem do Lula. E com muita razão. Porque se não tivessem condenado o Lula injustamente, se não tivessem prendido o Lula irregularmente, hoje a história era outra. E quem é que estaria na presidência da República? Então nós hoje temos preso por 300 dias o homem que em condições normais seria hoje o presidente da República. Isso é alguma coisa que a história brasileira vai registrar com a mesma perplexidade, com o mesmo sentimento de impotência e tristeza que nós temos diante de tantas atrocidades cometidas contra os grandes lutadores pela justiça no Brasil.
e Lula sendo a principal liderança popular na história do Brasil. É absolutamente monstruoso que nós hoje estejamos fazendo essa consigna. Deputada, antes de partir para o nosso próximo assunto, onde nós vamos discutir a questão da educação no Brasil, as absurdas decisões que estão sendo tomadas por este governo em relação à educação, gostaria de lembrar você que nos assiste que você também pode fazer a sua pergunta relativa a esses 3 temas que nós estamos tratando, que já tratamos aqui, a questão de Brumadinho, a questão da prisão, dos 300 dias de prisão do presidente Lula e também sobre a questão educacional no nosso país. E, deputada, sobre esse assunto da educação, nós estamos tendo aí uma decisão atrás da outra, uma mais absurda do que a outra. É o ministro da Educação querendo introduzir uma educação domiciliar, ou seja, crianças serem alfabetizadas dentro de casa, dizendo que a universidade não é para todos, é apenas para alguns, para uma elite intelectual. Como é que a senhora vê esse caminho que está sendo trilhado a partir desse momento em relação à educação no nosso país? Acho que em muitos campos nós estamos assistindo a um retrocesso. Ameaças muito grandes às conquistas democráticas obtidas no fim do século XX e no início do século XXI. Eu diria que desde o processo que levou à redemocratização brasileira, que levou à construção da Constituição Cidadã, a sua promulgação, e desde então os avanços que tivemos, que eu quero dizer de uma forma muito enfática. Nós não estamos destruindo apenas o legado dos governos do PT. Nós estamos colocando em risco todas as conquistas do processo recente da luta democrática no Brasil. Essa definição da educação como sendo um direito de todos, mas um dever do Estado, presidido pela sociedade, uma educação laica, democrática, essa concepção é a que está na Constituição de 88, é a que está na Lei de Diretrizes e Bases de 96. E nos diversos diplomas legais que sucedem e que muitos deles antecedem aos governos do PT. Então eu quero deixar isso claro, porque de repente isso não é uma questão petismo ou antipetismo, não. É uma questão de democracia e posicionamentos contra a democracia, eu quero dizer até contra a modernidade. Porque recusar que a educação seja alguma coisa que seja praticada na esfera pública, que ela seja uma prerrogativa da sociedade, é de fato rejeitar toda a escola nova, rejeitar os últimos 500 anos. E de fato, eu acho talvez até que por uma espécie de escolha pitoresca, né? Eu acho que é nisso que se sustentam a ministra Damares, o ministro Ricardo Vélez, o chanceler aí. Eu acho que eles são uma espécie de corifeus do absurdo para que nós percamos tempo debatendo a idiotice que eles falam, enquanto que a reforma da Previdência passa ao largo, a entrega das riquezas do povo brasileiro possa acontecer sem objeções. Então eu acho que isso é um pouco uma tática. Mas não por isso nós podemos cruzar os braços diante de uma ofensiva tão perigosa contra a educação em nosso país. Então, em primeiro lugar, desconhecer que a educação é, com certeza, uma prerrogativa da família, mas é também uma prerrogativa da sociedade, é de fato desconsiderar toda essa construção que eu estou mencionando, a construção histórica da educação no Brasil. Achar que as universidades devem ser domadas, domesticadas, reduzidas. Eu quero dizer a vocês, isso é uma atitude antimoderna. Na verdade, nós tivemos essa extraordinária explosão de desenvolvimento científico e tecnológico, digamos, nos últimos 200 anos, com as universidades autônomas. Isso é fundamental. Inclusive, esse governo que se elegeu utilizando tecnologias muito sofisticadas na área da comunicação eletrônica,
Como que esse governo agora diz que não? Vamos fazer a educação como era no passado, vamos militarizar a formação, vamos intervir em quem é que deve ser o reitor das universidades e vamos principalmente adotar a incompetência como nosso princípio de trabalho. Esse grupo de pessoas, a quem eu não conheço, então não as estou desrespeitando pessoalmente, mas pelas suas qualificações, definitivamente elas constituem um deboche aos educadores brasileiros, aos cientistas brasileiros. Você não pode botar uma pessoa que tem como produção acadêmica um TCC para dirigir a formação de professores no Brasil, que é um dos elementos chaves para que nós tenhamos uma evolução positiva com relação aos rumos da nossa educação. Uma das coisas mais importantes nesse momento é a formação do magistério. Inclusive a formação do magistério que nós temos hoje, eu que sou da área, eu que sou professora, formador de professores, quero dizer, é profundamente insuficiente. Aí vamos colocar uma pessoa neófita, para não dizermos mais, respeitando essa menina, que eu não sei quem é, que deve ter sido também içada de algum lugar, e é uma pessoa que naturalmente vai fazer uma tarefa para a qual não está qualificada. Num país em que você tem autoridades, pessoas de grande gabarito, para debater e fazer a formação dos professores. Pelo amor de Deus, gente, isso é, olha, usar esses argumentos. Ah, mas olha os resultados do PISA, olha os resultados do ENAD, olha a provinha Brasil, tudo vai piorar. Com essas escolhas que vocês estão fazendo aí, atuais gestores do Brasil, vocês vão produzir o desastre. Se nós já estamos mal, eu até discuto isso, mas não cabe nesse momento fazer esse debate. Ele necessitaria mais tempo, seria um assunto para nós debatermos com mais, talvez de uma forma mais técnica, mas enfim, tomemos como nossa referência esses testes quantitativos. Mas, pelo amor de Deus, você quer ter uma referência positiva no Brasil? Pega os institutos federais. Nos institutos federais, os meninos que fizeram PISA em matemática, em física, se você os reunir e tratá-los como se eles fossem um país, eles têm resultados melhores do que a França, do que os Estados Unidos. Então, para que militarizar a educação brasileira? Se eu quero tomar como referência um caso de sucesso, institutos federais. Está aí uma sugestão para vocês. Vocês que estão aí fazendo a gestão não estão me ouvindo, mas eu estou falando com vocês assim mesmo. Tomara que alguém diga para vocês que olhem para frente, larguem esses preconceitos horríveis, deixem de fazer esse discurso ridículo, que eu acho que é um discurso oportunista, para agradar um lado do bolsonarismo. Porque eu conheço o ministro, eu nunca vi o ministro falando nada disso. Eu acho que ele está falando disso nessas circunstâncias porque esse é o passaporte dele para tornar-se ministro da Educação. Então, eu quero dizer que nesse momento nós educadores estamos todos convocados a defender não a educação brasileira, a defender a democracia, a liberdade, o futuro, o direito que as crianças têm de viver de uma forma mais civilizada. Então, nós todos estamos convocados, e a sociedade também. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, tia, irmã mais velha, quem cuida das crianças. Esse modelo que está sendo debatido não dá certo em nenhum lugar. Por acaso é o que tem na Coreia? É o que tem no Japão? É o que tem nos Estados Unidos? É o que tem na França? Então por que nós vamos inventar uma porcaria dessas que tem em si mesmo a semente do fracasso? Pois é, deputada. É engraçado que esse governo que assumiu justamente com o discurso dizendo que ia tirar a ideologia das escolas, mas na verdade o que eles estão fazendo é justamente isso, né? Colocando uma ideologia... Olha, é uma ignorância tão grande que é até difícil debater. Vamos tirar a ideologia,
vamos combater Paulo Freire. E que dia que Paulo Freire defendeu a adoção de alguma ideologia? Pelo contrário, Paulo Freire é um dos 100 intelectuais mundiais, é o único brasileiro entre os 100 intelectuais mundiais mais citados. Por quê? Exatamente porque ele tem uma visão moderna, democrática de educação, não prosélita. Quem diz que Paulo Freire preconiza essa ou aquela doutrina, eu quero dizer, nunca leu Paulo Freire. Eu quero que vocês me digam onde que Paulo Freire escreveu que tal doutrina socialista deve ser adotada nas escolas. O que Paulo Freire disse é o seguinte: primeiro, permitam as pessoas aprenderem. Aprender é um ato de protagonismo. Não adianta você colocar o melhor professor do mundo diante de alguém que não se motive, que não entenda o que está fazendo, que não queira aprender. Isso é a primeira coisa que Paulo Freire diz. Segunda coisa, para que a pessoa aprenda, uma primeira coisa que ela tem que fazer é fazer a leitura do contexto em que ela se encontra. Isso é socialismo? Não, isso é sabedoria. Porque aqueles que não são capazes de compreender criticamente quem são, onde estão, essa é a primeira coisa que se aprende. Aí eles não vão aprender matemática, eles não vão aprender física, eles não vão aprender geografia, eles não vão aprender nada. Leiam Paulo Freire antes de falar tanta besteira. Deputada, nós temos aqui algumas participações de amigos e amigas que mandam as suas perguntas ou fazem os seus comentários. Nós gostaríamos de aqui citar alguns. A primeira é a Margarete Matos Figueiredo. Ela vem fazendo aqui uma exaltação: Lula, guerreiro do povo trabalhador brasileiro. A Magna Nogueira diz aqui também em relação ao presidente Lula: precisamos reforçar a força a Lula e também resistir à capacidade aos mais diferentes ataques. Precisamos reanimar a todos, né? E temos aí a Leda Maria Reis Abreu, que faz uma pergunta interessante que não tem a ver com o assunto que nós estamos tratando, mas que é uma pergunta que povoa a cabeça de todos nós. A pergunta que ela faz é: e o Queiroz? Cadê o Queiroz, né, deputada? Que infelizmente a questão da tragédia de Brumadinho, ela tomou conta do noticiário, mas nós temos também essa questão que ainda não foi respondida, né? Não, é uma questão que não foi respondida, mas que devastou a imagem do bolsonarismo. Porque o voto do Bolsonaro foi um voto de indignação. Nós temos que compreender isso. Todos os bolsonaristas são fascistas. Mentira. Você tem um núcleo fascista. Você tem um núcleo que alimentou esse sentimento de insuficiência, de infelicidade da população brasileira, especialmente a partir do momento em que o Lula, que era a opção preferencial em todas as pesquisas de opinião, foi removido do quadro da disputa. Então, quem falava sobre segurança, quem falava contra a corrupção de uma forma tão enfática, acabou lacrando, né? Acabou povoando a imaginação brasileira como uma espécie de cavaleiro vingador. Muito bem. Quando o cavaleiro vingador aparece agora vestido de laranja, eu quero dizer a vocês, que decepção. As pessoas estão muito aborrecidas. E eu quero dizer que a devastação que foi produzida na imagem desse governo pelo comportamento louco, irresponsável dos filhos do presidente, particularmente do Flávio Bolsonaro, eu acho que esse é uma ferida que vai ser difícil de cicatrizar. É claro que nós queremos providências, nós queremos muitas providências, nós queremos Lula livre, queremos também saber, certamente, quem foi que matou Marielle. Tem uma série de perguntas que a sociedade brasileira vem fazendo, das quais uma delas é: onde está o Queiroz? Cadê o Queiroz? O que vai acontecer com o Queiroz? Mas pense bem, diante do Queiroz, nós temos um débito conosco mesmos, que é, em primeiro lugar, assegurar a liberdade do presidente Lula. Em segundo lugar, responder a essa pergunta
que também está cravada na alma, feito um espinho. Quem matou Marielle? E, deputado, em relação ainda ao presidente Lula, a última pergunta que nós vamos ler aqui é da Fernanda Spitz, que ela tem uma preocupação, que é a preocupação de todos nós. O que nós podemos fazer em relação ao Lula para acabar com essas injustiças e crueldades que ele vem sofrendo? A primeira delas é não esmorecer na luta. Porque são tantas as frentes de ataque que a sociedade brasileira vem sofrendo, que de repente você pode enveredar por um caminho e esquecer essa injustiça originária. É nisso que eles estão apostando, que o Lula morra esquecido. Essa não é a sina dos heróis. Essa não é a sina daqueles que efetivamente alcançaram uma aura de mito, como é o Lula, mito de verdade, mito com densidade social, com representação do sentimento da população brasileira. Mas, de todo modo, a primeira coisa é lembrar todos os dias, é denunciar todos os dias, é cobrar todos os dias do judiciário brasileiro que ele crie vergonha e faça o que até agora não teve coragem de fazer. Votar, inclusive. Pautar e votar colegiadamente no Supremo a questão da prisão em segunda instância. Ter Lula livre é uma prioridade fundamental nessa disputa que nós estamos fazendo para reconstruir a democracia no Brasil. Bom, meus amigos e amigas, nós estamos terminando aqui esse programa, o Ponto a Ponto, recebendo a deputada Margarida Salomão, que é do PT de Minas Gerais, e que amanhã também estará tomando posse nessa nova legislatura, né, que começa a partir de amanhã, nessa nova batalha, né, a continuação dessa batalha, na verdade, né, deputada, ela que sempre foi uma grande, atuou muito nas questões ligadas à educação, de ciência e tecnologia e inovação, também na questão relativa às cidades, né, desenvolvimento urbano, também, e que tem uma atuação muito grande também na região de onde ela vem, Juiz de Fora, região e Minas Gerais como um todo, e também atuante muito nas questões nacionais. Deputado, nós queremos lhe dar novamente as boas-vindas, muita sorte nesta nova batalha, nessas novas lutas que virão agora pela frente. Estamos juntos, porque essa é uma luta da qual a gente não pode abrir mão. E Lula livre para todo mundo. É isso aí. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe e ajude-nos aí a disseminar essas informações, essas ideias, que com certeza muitas delas você não verá na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima.